sempre com alegria que nos encontramos no ambiente espiritual da casa de Francisco de Assis, o nosso Jefa, buscando mais e mais os exemplos, os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Hoje, isso vai ser feito através da exposição do nosso companheiro e irmão Marcelo Escocar, com o tema Simplicidade. Mas antes, vamos ler um texto do livro Convites da Vida, psicografia de Divaldo, espírito Joana de Ângeles, que se intitula Convite à Simplicidade. Complementos e atavios representam não poucas vezes dispensáveis adornos. Como excesso em uns e escassez noutros, onde abundam complexidades, rariam sensatez e equilíbrio. O belo exterioriza-se em aura de harmonia e a força da beleza reside na discrição da simplicidade. A sabedoria consiste em apresentar com simplicidade os mais complexos conceitos, utilizando-se de expressões fáceis. Supõem muitas pessoas que as construções verbais gongóricas, em que abundam verbetes inusuais, revelam conhecimento. Verdadeiramente, tal comportamento reflete exibição de linguagem com prejuízo da clareza na informação. A vida moderna, com as múltiplas facetas em que se apresenta, constringe o homem, tolhendo-lhe muito da espontaneidade, engendrando fugas psicológicas à realidade que funcionam como drenos à emoção sobrecarregada de tensão e ansiedade. Simples, pulcras, são todas as coisas de elevada grandeza e de alto sentido espiritual. Os homens que se notabilizaram nos diversos campos do conhecimento humano e se revelaram protótipos da beleza espiritual nas artes, na filosofia, mártires da fé e heróis da renúncia, se fizeram caracterizar e se engrandeceram através da simplicidade, envergando as vestes da humildade. Os utilitaristas estão engajados nos grupos dos oportunistas e se mascaram com artifícios superficiais, impressionando pelo exterior, todavia, vazios de conteúdo de valor. Vencem pela força incapazes de se vencerem a si mesmos. Arrimados à petulância, tornam-se violentos e, sem qualidades morais legítimas, preferem ser temidos por total impossibilidade de se fazerem amados. Constituem as classes dominadoras, transitando pelos estreitos corredores de tormentosas frustrações, que não raro terminam na porta falsa do suicídio direto ou indireto. Resguarda-te na simplicidade. Evita as aparências fulgurantes e malsinadas. Reflete na lição do Senhor em torno dos lírios do campo e sua beleza comovedora, insuperável, medrando a esmo do lodo, exteriorizando aroma penetrante. Ele próprio, nosso divino Senhor, cantando e vivendo as excelsas belezas do reino celeste, se utilizou da simplicidade de tal modo que o seu evangelho continua como um hino de luz, tecido com as melodias inspiradas no povo simples e sofredor de todos os tempos. E nossa prece, nesse instante, se eleva com a ajuda dos amigos espirituais em direção ao Pai de amor que nos criou e a Jesus, nosso mestre e irmão, presença de todas as horas. Agradecendo sempre todas as situações vividas que são para nós verdadeiros ensinamentos, mas pedindo, Mestre Jesus, que nesse momento que tanto precisamos do teu amor, estejas
com um olhar cada vez mais amoroso a envolver essa nossa terra, todos nós, teus irmãos em humanidade, tão necessitados hoje desse carinho. Permita, Jesus, que possamos seguir juntos, perseverando no bem e buscando na simplicidade o caminho verdadeiro para a tua luz. Que assim seja. Olá, é com grande contentamento que estamos aqui novamente, neste ambiente virtual, um prolongamento da nossa querida Casa de Francisco, para compartilhar com vocês mais um tema do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos da doutrina espírita. E hoje nós iremos tratar da simplicidade. É um tema que vai nos requerer algumas reflexões muito importantes sobre o assunto, porque ele vai nos permitir utilizar mais uma vez os ensinamentos do Mestre Jesus como nosso modelo, o nosso guia também nos casos da simplicidade. E nós vamos começar com uma pequena definição do que seja simplicidade, que é a qualidade do que é simples, é a ausência de dificuldade ou complicação. Então, somente isso é simplicidade. Simples como deve ser. E nós vamos, para fazer isso, nós vamos apresentar alguns pontos que selecionamos da passagem de Jesus aqui na Terra e que tocam de perto a questão da simplicidade, que nós vamos ver que é do início ao fim. Então, começamos com a simplicidade da manjedoura. A simplicidade da manjedoura que nós sabemos, por tudo que já vimos e já lemos, já aprendemos, era modesta, singela, mas que nós recordamos dela todos os anos por ocasião das celebrações natalinas. A simplicidade da vida na casa de Nazaré, onde Jesus teria vivido lá com Maria, com José, e aprendido o ofício numa carpintaria que ficava anexa à sua casa, tudo sempre de forma muito, muito simples, sem luxo algum. E nesse ambiente é que Jesus foi se formando pouco a pouco, sempre com muita simplicidade. Mas, quando Jesus iniciou o seu messianato, os primeiros discípulos, quem ele buscou? Simples pescadores, que eram gente sem instrução, mesmo rudes, que nós tivemos oportunidade de ver ao longo, tantas demonstrações dessa rudeza, né? Dessa dificuldade que eles tinham. Jesus não foi lá no templo, não buscou os sábios do Sinédrio para participar com ele do seu trabalho, do seu messianato. Não, ele foi buscar essas pessoas. E aí, o que fez Jesus? Jesus acaba por escolher, né, os lugares mais simples que ele podia, né, para fazer as suas pregações. E que lugares eram esses? Ele buscou os barcos lá no mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, ou ainda o Lago de Genezaré, e dali, daquele barco, ele pregava inúmeras vezes para as multidões que acorriam às margens daquele lago, daquele mar, né, em várias cidades que ficavam em torno deste local. E aí Jesus ia, pouco a pouco, estendendo as suas pregações. Fez várias vezes pregação dos montes. Quem não se lembra do famoso Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, onde nós vamos encontrar as bem-aventuranças maravilhosas. Mas Jesus também pregou nos campos, muitas vezes, entre aquela caminhada que ele fazia dos locais, né? Galileia, Judéia, Samaria, Decápolis, e ele iria
então, por onde passava fazendo a sua pregação, a sua boa nova. E ele deixou-nos maravilhosas lições, ensinamentos inesquecíveis, inovidáveis, através das suas parábolas, que chegaram em torno de 35 a 40 parábolas. Nós vamos mencionar tão somente 2 parábolas, e que são muito significativas, porque mostra logo no início que ele está fazendo a sua pregação, e ele mostra como se conquista o reino de Deus através da linguagem expressa nas parábolas. E a primeira parábola que eu gostaria de mencionar é do grão de mostarda, aquele pequenino grão que, em sendo plantado, em sendo cuidado, e ele vai germinando e crescendo até se formar uma árvore extremamente frondosa. Mas Jesus também vai nos trazer a passagem, a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear, e ele jogando as suas sementes em diversos tipos de solo. E nós aprendemos tantas lições de Jesus com esta parábola. Mas Jesus tinha também algumas passagens, e essa aí que eu pensei é uma que é muito significativa, que é a passagem do óbolo da viúva, que é aquela senhora muito pobre de recursos materiais, mas riquíssima de recursos espirituais. Ela pega a sua pequena moeda, que certamente lhe faria falta, e deposita como a sua contribuição, juntamente com o fariseu que ostentava ali ao depositar aquela pequena fortuna. Então, são ensinamentos que Jesus traz para nós de uma forma muito simples, mas Jesus trouxe também para nós aquela simplicidade no permanente contato com a multidão. E aí Jesus atendeu gente de todo tipo, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, né? E ele atendeu também muitas oportunidades. Aquelas pessoas que o buscavam sozinho, porque tinham vergonha de ser vistas com Jesus, e na calada da noite, como temos aí a figura retratando a busca de Nicodemos, sábio do Sinédrio, né? Querendo entender como é que Jesus fazia suas pregações, que ele já estava sensibilizado pelo que Jesus pregava. Ele falou assim: mas como é possível, para entrar no reino de Deus, o homem nascer de novo? Como eu, já um ancião, poderia voltar ao ventre materno? E aí os assuntos se desdobram, e é um belíssimo aprendizado que nós temos com essa passagem. Mas Jesus atendeu também a outros homens e atendeu a mulheres também. Entre outros homens, nós poderemos citar, por hipótese, a passagem do senador Públio Lentulus, que é o espírito Emmanuel, que narrou inúmeras obras para Francisco Cândido Xavier, inclusive o livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus era poderoso, orgulhoso, extremamente rico, e que a sua esposa Lívia já estava compreendendo as lições de Jesus, inclusive frequentava as pregações de Jesus lá nas catacumbas. Em um determinado momento, a filha deles adoece muito e ela pede reiteradas vezes para que ele fosse ter com Jesus para pedir a cura da sua filha. E depois de muita insistência dela, ele vai até Jesus e Jesus acaba curando a filha dele, não por conta dele, mas sim atendendo ao pedido fervoroso da esposa dele. E é uma passagem muito bonita que vale a pena conhecer em profundidade para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Mas Jesus recebe a mulher samaritana também, e Jesus cuida de muitos doentes, coxos, leprosos, cegos, estropiados, de toda ordem. Cura também aqueles que na época eram conhecidos como os lunáticos, os possessos, enfim, tudo de uma maneira extremamente simples, Jesus ia cuidando. E Jesus apresenta uma simplicidade extraordinária, juntamente com a humildade, na última ceia, quando já próximo do seu sacrifício supremo, ele leva consolo para seus discípulos
e com esta demonstração dessa figura ilustre, né? A cerimônia do lava-pés, ele mostra grande simplicidade. E a simplicidade de Jesus é coroada, né? Podemos dizer coroada. E, literalmente, ele recebe uma coroa de espinhos. E coroa de espinhos que ele recebe com muita simplicidade. E ele acaba sendo crucificado entre dois ladrões, para então morrer e aparecer na ressurreição gloriosa. Então, nesta breve passagem que nós mencionamos aqui, a simplicidade permeia toda a vida de Jesus aqui na Terra. Os séculos se passaram, né? Séculos se passaram, o tempo escoou, mas a essência moral da mensagem evangélica prevaleceu. E no tempo certo, o Consolador prometido veio lembrar a beleza e a profundidade das palavras de vida eterna, demonstrando a realidade do espírito imortal, sempre amparado pela misericórdia divina, e que João retrata muito bem no seu evangelho, lá no capítulo 14, nos versículos 15 e 17, e no versículo 26. E a doutrina espírita, então, vai surgir, né? Surge como? Com Allan Kardec, este missionário extraordinário que nos traz com muito sacrifício, com um trabalho gigantesco, né? Com base na universalidade dos ensinos dos espíritos, com médiuns no mundo inteiro. Ele recolhe, compila e apresenta o seu trabalho na doutrina espírita, na codificação de 5 obras básicas, né? Que o primeiro livro dele, o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas ele tem outras obras também, ao todo são 23 obras, e dessas obras eu gostaria de ressaltar o que é o Espiritismo, que esclarece muitas questões da doutrina espírita, e também o conjunto de obras que vai se concretizar, né, na coletânea da Revista Espírita. E nós, hoje, mais adiante, iremos fazer alguns comentários da doutrina da Revista Espírita. Bom, e aí nós vamos utilizar aqui os nossos recursos da tecnologia para fazer alguma coisa da doutrina. Nós vamos aqui usar aqui uma pausa e vamos fazer alguns comentários sobre esta doutrina espírita, né? E nós vamos pegar uma das questões, a 673 do Livro dos Espíritos, que vai falar das oferendas a Deus. Mas nós não queremos falar das oferendas a Deus. O que nós queremos pegar um pequeno trecho que tem lá nessa resposta dos Espíritos a essa questão, em que está lá muito claramente: Deus ama a simplicidade em todas as coisas. Então, nós vamos ver, eu não vou me estender nesse comentário agora, né, relativamente a essa questão, mas só para mostrar que a doutrina apresenta, durante o tempo todo, a questão da simplicidade. Se nós pegarmos o Livro dos Médiuns, lá na questão 267, lá na questão número 4 da 267, parágrafo 4, ele vai falar da identidade dos espíritos. Ele vai dizer lá claramente que o caráter distintivo dos espíritos superiores é a simplicidade e a modéstia, e a linguagem digna, nobre e elevada. Olha só, então, simplicidade para os espíritos superiores. E eles saímos do plano espiritual e viemos para o plano material. No mesmo Livro dos Médiuns está lá a questão de número 227, que fala da influência moral dos médiuns. E o que consta lá deste item?
que as qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos para comunicação com esses médios são a bondade, a benevolência e a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, daqueles que têm a árdua e importante responsabilidade do exercício da mediunidade, faculdade que receberam para bem desempenhar em prol dos irmãos tão necessitados que nós temos. E nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, os bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, está lá no item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia do egoísmo e de orgulho, que nós que frequentamos as casas espíritas já ouvimos isso centenas e centenas de vezes, né? E aí ele segue lá. Eis a razão, porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Mas uma passagem que traz uma gama de ensinamentos muito grande para nós e que seria objeto, claro, de uma exposição separada, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ainda lá no capítulo 20 os trabalhadores da última hora. Também no item 3 lá, desse capítulo 20, está lá. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua vigorosa linguagem, né, ele vai falar dos trabalhadores da primeira hora, que são os profetas do Antigo Testamento, mas ele vai falar até os trabalhadores da última hora. Somos nós, os espíritas. Né? Tem uma instrução lá do espírito Henri Heine, que é uma pérola em termos de esclarecimentos sobre esse assunto. Vale muito a pena ler esse item também. Mas na Gênese, nós temos, lá no capítulo 12, fala da Gênese mosaica, né, da perda do paraíso. Tem lá um item 26 que esclarece muito o nosso entendimento da doutrina espírita. Quando está escrito lá, informações dos espíritos, né, que eram necessários os conhecimentos do espírito, que o Espiritismo ministrou acerca das relações dos princípios espiritual com o princípio material, acerca da natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, que é outro tema recorrente em nossas casas espíritas, né? Mas Jesus vem, então, transmitir. E aqui eu vou utilizar aqui o recurso, um instantinho só. Eu vou utilizar aqui um recurso. Vou utilizar o recurso aqui. Vou utilizar o recurso para ir adiante, que eu queria mostrar para vocês esse livrinho Jesus no Lar, que já tivemos a oportunidade de falar dele, que ele tem aqui uma coletânea belíssima de ensinamentos do Evangelho de Jesus. São 50 lições que ele nos traz, num ambiente mais privado, mais íntimo, lá na casa de Pedro, com os familiares de Pedro e os discípulos, e sempre aprendemos muito rico, também uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas ditado pelo espírito Ney Lúcio. Eu gostaria de pegar só uma, a passagem número 5, que é denominado Servo Inconstante, e eu vou ler apenas a primeira linha. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. E ele, então, discorre sobre essa passagem, como faz com as demais. Então, é uma maravilha de livro. Para o Evangelho do Lar, ele ajuda muito. É um dos meus preferidos para confessar para vocês. Mas eu queria me referir agora um pouco a este livro,
do País da Luz, é o volume 4. E esse livro ele é editado pela FEB, tá, gente? Não é muito conhecido, mas ele é editado pela FEB desde 1919. A psicografia é de um médium português, né, do Fernando Lacerda, e esse livro, a psicografia dele abrange a comunicação de inúmeros espíritos. Nós vamos ver que ele recebe comunicações dos espíritos de Antero de Quental, Essa de Queiroz, portugueses, do francês Victor Hugo, mas também do russo Leão Tolstói, né? E o que nós vamos falar é deste livro do Leão Tolstói, do capítulo 31, né? Capítulo 31, nós vamos ver desse capítulo 31, que fala exatamente da simplicidade. Eu vou pegar apenas alguns pequenos trechos aqui. Olha o que ele diz. A vida aí, Tolstói falando lá do mundo espiritual, né? A vida aí é coisa de levar, é coisa fácil de levar, desde que cada homem, ao viver nela, procure pôr em todos os seus atos o cunho da simplicidade. Em tudo, a simplicidade. No pensar, no comer, no vestir, no amor e no proceder. Na simplicidade está a pureza. Olha que forma maravilhosa de resumir, né? E ele diz, só na simplicidade está a grandeza de tudo. E vai mais adiante. A simplicidade é a lei natural de tudo. Na simplicidade está o justo equilíbrio de tudo. E arremata, né? Tem várias coisas, mas arremata de uma forma espetacular, quando ele diz: quem for simples será generoso, será bom, será digno. Servirá bem a si, ao próximo e a Deus. Olha só como ele coloca, de certa forma, aqui aquilo que nós vimos que foi a vida de Jesus. Então, é assim uma experiência que nos convida muito, né, a concordar muito com isso, né? E aí eu vou passar para vocês para mais um livro que é a Revista Espírita, né, que eu falei ainda há pouco com vocês, e nós vamos nos ater aqui à Revista Espírita de 1859, de novembro de 1859, né, em que nós vamos falar um pouco sobre a simplicidade. E na simplicidade nós vamos pegar um exemplo que é o Alexander von Humboldt. Possivelmente, se eu perguntasse a vocês um exemplo de pessoas que vocês conhecessem, que eram simples, vocês me diriam, com certeza, ou pensariam, né? Chico Xavier pode ter sido um, Mahatma Gandhi pode ter sido outro, Francisco de Assis poderia ter sido outro, a Madre Teresa de Calcutá, né? Ou a Irmã Dulce, ou tem tantos outros, né? Mas qualquer um desses realmente eles ostentariam esse título, sim, de simplicidade. Mas nós vamos pegar um diferente, né? Nós vamos falar de Humboldt. E quem foi Humboldt, né? E aqui é que eu gostaria de mais uma vez, trazer para vocês. Eu vou ler aqui, eu fiz algumas anotações sobre Humboldt, né? O que é a vida, quem é essa pessoa, né? Humboldt, Alexander von Humboldt, conhecido também como Barão de Humboldt, foi um geógrafo, naturalista e explorador que nasceu na Alemanha em 1769 e morreu em 1859.
foi um cientista de uma polivalência que poucas vezes se observou na história da humanidade. Desenvolveu e se especializou em diversas áreas: etnógrafo, antropólogo, físico, geógrafo, geólogo, mineralogista, botânico, vulcanólogo e humanista, tendo lançado as bases de ciências como geografia, geologia, climatologia e oceanografia. Fez muitas viagens de estudos no mundo inteiro, mas, em particular, a gente gostaria de destacar uma que ele fez, que foi a expedição latino-americana, de 1799 a 1804, quando ele esteve no México, esteve em Cuba, esteve no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela. Quando ele esteve na Venezuela, inclusive, ele adentrou ao território brasileiro, mas Dom João VI, à época, entendeu que ele poderia ser um espião alemão e pediu que ele se retirasse. O que é que eu queria falar dele, da importância? Com exceção de Napoleão Bonaparte, ele era a pessoa mais importante da Europa naquela época. E era do lado mesmo, em todas as universidades que queriam lá como um dos ocupantes de suas cadeiras, né? Então, as academias, não só a alemã, mas toda aquela Europa cultural grande naquele momento, né? Ela chamava para que ele participasse das cadeiras lá. E eu vou pensar apenas algumas perguntas do que ele falou aqui. Ele foi evocado numa reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele faleceu no dia 6 de maio de 1859. E ele foi evocado no dia 13 de maio do mesmo ano, ou seja, uma semana depois, e depois no dia 20. E então foi chamado, e ele compareceu. E aí perguntaram para ele se nós vos pudéssemos ver, como serias visto? Ele falou assim: como um homem. Nosso chamado vos incomoda? Ele respondeu: não. Tiveste consciência de vosso novo estado logo após a morte? E a resposta dele: eu esperava muito tempo. Ele já estava com quase 90 anos. Tende saudade da vida material? Ele falou assim: não, absolutamente. Sinto-me feliz. Não me sinto mais na prisão. Meu espírito é livre. E aí perguntaram para ele: que pensais da estátua que vos será erigida na França, embora sejais estrangeiros? E ele disse: agradeço a honra que pessoalmente me é feita. O que, sobretudo, aprecio nisso é o sentimento de união revelado por esse fato e o desejo de extinguir todos os ódios. Olha só a grandeza desse espírito, né? Perguntaram para ele: estás contente com o emprego que fizeste de vossa existência terrena? E ele respondeu: sim, eu cumpri mais ou menos o objetivo que me havia proposto, servir a humanidade. Eis porque sou feliz. E aí vem a parte que eu mais gosto, né? Lembrai-vos da existência que procedeu a esta que acabais de deixar? E ele responde: sim, ela se passou longe da Terra, num mundo muito diferente. E aí perguntaram para ele: esse mundo é igual, é inferior ou superior à Terra? Ao que ele respondeu: desculpai, é superior. Olha a simplicidade desse homem, desse espírito, né? Que reencarnou, um homem importantíssimo na nossa Terra, e ele traz essa simplicidade nele própria, né? Existe uma nota, e eu gostaria de chamar a atenção aqui, é por isso, né? Existe uma nota de Kardec, e que Kardec vai terminar, depois desta comunicação, Kardec vai colocar, vou pegar só uma partezinha, né? Esta comunicação se distingue por um caráter geral de bondade, de benevolência e por uma grande modéstia, sinal incontestável da superioridade do espírito. E Kardec arremata: no espírito de Humboldt, tudo, mesmo os mais belos pensamentos, respira simplicidade e denota ausência de pretensão. Olha só que maravilha esse exemplo de simplicidade que nós temos, né? Então, nós vamos ver que, dando seguimento ao que nós estamos conversando,
nós vamos ver a questão de alguns pontos, algumas questões que merecem a nossa análise, né? Então, eu diria para vocês que o primeiro ponto seria simplicidade de conquista, né? Simplicidade versus conquista. O que tem simplicidade a ver com conquista? O que eu queria dizer para vocês? Simplificar a vida não significa renunciar a tudo que nós já conquistamos. Sim, nós, é o nosso esforço, a lei do trabalho, a lei do progresso, são leis naturais. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, isso é uma lei de Deus. Então, não, para vivermos de forma simples, não precisamos renunciar àquilo que nós já conquistamos. Ser simples vai muito além, gente, das questões materiais. Na verdade, é um estado de espírito, um jeito de ser que carregamos no íntimo. E daí, o exemplo que nós acabamos de ver de Humboldt caracteriza muito bem essa questão. Simplificar a vida é aprender a ser feliz com pouca coisa e dar mais valor aos nossos desejos essenciais. Já sabemos muito bem que a felicidade completa não é deste mundo, mas é perfeitamente, sim, ser feliz neste mundo, desde que tenhamos essa capacidade de administrar esses pequenos ensinamentos, né? Que na verdade são grandes, mas esses pequenos ensinamentos que nos orientam a como nos comportar. Ser simples é, sim, admitir que é capaz de cometer equívocos. Não é problema nenhum. Podemos ser muito simples e dizer, afinal, somos os permanentes aprendizes, né? E a vida exterior, comparado com a vida interior, né? É ter uma vida exterior comedida, que tantas vezes nós não temos, né? Seja na alimentação, seja na apresentação, seja nas ostentações, as esnobações, né? Então, sem exageros, uma vida interior rica de valores elevados. Não precisa ser só os espíritos elevados, né? As grandes criaturas da Terra, nem nós mesmos, os chamados simples mortais, né? Nós podemos, sim, ter essa vida exterior e vida interior trabalhada da forma melhor possível, né? É claramente perceptível a qualquer um de nós, que a experiência que nós estamos vivenciando agora com a pandemia, né, nos tornou pessoas mais simples. Por quê? Muitos de nós, por obrigação, vivemos um isolamento social ainda bastante restrito, né? Agora já com alguma flexibilização. Outros, né, em função das suas atividades profissionais, estão naquilo que nós chamamos na frente da luta, né, se expondo e se arriscando por todos nós. Mas nós temos podido exercer mais o nosso tempo para nos voltar aos aspectos espirituais, refletirmos sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida material. E a simplicidade ganha um valor extraordinário quando nós pensamos nesses pontos, nessas questões. Mas eu ainda queria fazer com vocês algumas últimas considerações, né? E nessas considerações eu gostaria de dizer para vocês que precisamos recordar o Mestre Jesus, como nós vimos nos exemplos, como nós vimos ali quando nós fizemos aquelas análises, estava lá a figura dele, porque ele representa muito bem a simplicidade. E nós queremos recordar que Jesus, quando ele veio ter conosco, ele trouxe com ele mesmo uma poderosa ferramenta, que é a ferramenta da simplicidade. Não poderia ser de outra forma, né? Porque ele é aquele espírito puro, aquele espírito de luz, e na condição de espírito puro, ele optou pela simplicidade desde o berço
até a morte, como nós vimos aí nesses flashes, né? Dando um exemplo espetacular para todos nós. Então, nós devemos construir as nossas vidas aos poucos, sim, como nós vimos ainda há pouquinho também, lutando cada dia e extraindo da vida o que ela tem de melhor, a simplicidade. Resguardemo-nos na simplicidade, não fujamos da simplicidade. Aprendamos a simplicidade para que não verguemo-nos ao peso da bagagem inútil. Não estamos falando só de coisas materiais, não. Nós estamos falando também dos sentimentos. Quanta inutilidade nós carregamos com as nossas mágoas, com os nossos ódios, com os nossos ressentimentos. Quanta inutilidade nós guardamos nos nossos pensamentos, quanto lixo mental. Então, é o conjunto dessas questões que nós precisamos abandonar para não carregar esse peso. Que a simplicidade favoreça a nossa renovação. E aqui eu queria dar o crédito, né, ao André Luiz, que ditou para Francisco Cândido Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade, esta expressão que faz parte de uma prece que ele fez a Aulus, que foi o instrutor para ele e o seu colega Hilário nos assuntos relacionados com a mediunidade. É uma obra também que nos mostra de uma forma muito clara todo o exercício da mediunidade. E se Deus abençoa, né, sempre aqueles que fazem o bem, e Ele ama a simplicidade em tudo, como nós vimos lá no início, né, em tudo devemos ser e agir com simplicidade, a fim de podermos conseguir efetivamente, através do exercício diário, colocar em nossas vidas a simplicidade. Muito obrigado. E vamos à nossa oração final. Vamos buscar a sintonia neste momento com o Pai amoroso, bondoso, para agradecer a abençoada oportunidade de mais uma jornada terrena, por mais um dia e pelas reflexões de hoje, do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Externamos a nossa alegria pelos irmãos desencarnados que compareceram a este nosso encontro virtual e que possam eles retirar algum proveito para suas necessidades mais prementes. A nossa permanente gratidão aos irmãos espirituais que nos inspiram e tutelam todas as atividades da Casa de Francisco, que nos acolhe com tanta fraternidade, constituindo-se para nós vigoroso posto de atendimento às nossas necessidades espirituais e abençoado campo de oportunidades para o trabalho em favor do próximo, conforme nos ensina o Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, permita-nos compreender os seus desígnios, sempre em consonância com a sua justiça soberana, e que estejamos plenamente vigiando e orando para não vacilarmos em nosso bem proceder, com a fé inabalável na sua sabedoria e no seu amor, com a esperança de dias mais venturosos e a coragem para superar as difíceis provações transitórias do momento. Que assim seja.